na sua casa é paz de Cristo. Tudo bem, meu irmão? Nós estamos te convidando agora para o nosso culto. E nesse momento nós iremos adorar o Senhor Jesus. Olha só, não sei como que você está. Nós estamos aqui numa posição de adorador. E você é uma extensão da casa do Senhor. Nós estamos aqui justamente para adorar o Senhor e conclamar a glória dEle, para reinar em nossa vida e na sua casa, como igreja do Senhor Jesus. Amém? Você pode aí levantar com sua família, saltar, como se você estivesse no templo, porque a tua casa é o templo do Senhor Jesus. A igreja do Senhor começa na sua casa. E nós vamos aqui adorar o Senhor Jesus. Iremos orar agora, Pai Celestial. Te engrandecemos, Senhor. Queremos, ó meu Pai, que o nosso louvor chegue ao teu trono de glória, Pai. Porque nós sabemos que se o nosso louvor alcançar o teu coração, grandes coisas, Senhor Jesus, vai acontecer. E é o que nós queremos. Entra em cada lar, Senhor. Entra em cada coração. Eu não sei o que está passando cada família. Nós sabemos que vivemos momentos difíceis, ó Pai, em que o mar está agitado, Senhor. Mas Tu tens todo o poder. A Tua palavra é poder, Senhor Jesus, para acalmar tudo, Senhor Jesus, que estiver acontecendo neste mundo. Assim foi com os Teus discípulos quando ele estava naquele barco, Senhor Jesus. E também, Pai, o salmista Davi, ele tinha o prazer em dizer: alegrei-me, no Salmo 122, alegrei-me quando vou à casa do Senhor. E nós estamos aqui agora, Pai, na Tua casa, que é meu coração e o coração daqueles que estão ouvindo, ó Pai, a Tua palavra e o louvor. Aleluia. Glória a Deus. Te louvamos, Deus. Meu coração é Teu. Nada pode impedir, Senhor, a nossa adoração. Sobre as águas
Aleluia. Até que voltem os cultos normais, nós estamos usando esse espaço de culto online para consagrar os dízimos e as ofertas. Os irmãos que têm intenção de entregá-los esta semana, nós já vamos consagrar agora. Então tudo depende aqui do seu coração. Se você já dispôs isso, vamos então consagrar, e essa oração já inclui você. Outros irmãos já foram incluídos em outros domingos, nos cultos passados, e outros serão nos cultos seguintes. Mas se o seu caso for de entregar essa semana o seu dízimo e a sua oferta, ou ambos, nós vamos então fazer essa oração nesse momento, porque é importante consagrar, dedicarmos ao Senhor aquilo que é dele. Até porque na consagração tem também gratidão, e na gratidão tem reconhecimento. Ninguém agradece se não reconhecer que recebeu algo. Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, agradecidos por toda a providência que vem de Ti. E nós, Senhor, agradecidos por termos recursos, ou que eles sejam regulares, ou que sejam esporádicos, seja como forem, Senhor, seja qual for a fonte, nós te agradecemos por aquilo que nós podemos agradecer, porque já está em nossas mãos. Porque o Senhor já nos abençoou, já é uma realidade. E nós consagramos os dízimos, consagramos as ofertas, entregamos tudo a Ti, Senhor. Pedimos ao Pai que o Senhor receba. E nesse tempo de consagração, nós também reconhecemos e agradecemos, porque tudo vem de Ti. E é um privilégio para nós podermos participar da Tua obra, de financiar a missão, de cooperar com o Teu reino. Nós oramos e consagramos no nome de Jesus. Amém. Espírito Santo de Deus, adoramos o Rei do Universo, está sentado num trono de glória, vive e reina para todo sempre, está nos contemplar, com teu olho de fogo, teus olhos de fogo, com a mão estendida sobre nós, aleluia. Sim, Senhor. O universo chora, o sol se apagou, ali estava o amor do Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou, levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Oh
estás no nosso meio. E nós vamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Queremos ouvir a Tua palavra, Senhor, vinda do trono dos céus, aleluia. Usa Teu filho, ó Pai. Usa Teu servo, Senhor, pastor Misael, que vai nos trazer a mensagem, Senhor, direta do trono de Deus, que o Senhor colocou em seu coração, ó Pai. Receba, igreja, de onde você estiver, receba a palavra de Deus nesta noite, aleluia. Glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus. A pregação de hoje se baseará no texto de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Eu gostaria que você acompanhasse ouvindo e lendo. Isso vai ser muito importante para fixar o texto. Você pode acompanhar o texto na sua Bíblia ou aqui na nossa tela. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Nessa mensagem eu gostaria de falar sobre quando nós cedemos para Deus. E às vezes ceder parece perder. Em muitos momentos na história, nós entendemos que por causa da dureza do coração, de não se inclinar para o Senhor, de não haver entrega, de não haver uma disposição de colocar diante de Deus a nossa razão, as nossas tendências humanas, essas coisas levaram pessoas à ruína. Pessoas que se envaideceram pelo poder, pessoas que se agarraram a patrimônio, pessoas que grudaram nas suas opiniões, foram pessoas mal sucedidas. Quando nós cedemos para Deus, há uma grande disposição de Deus ceder para nós também. E essa é uma lei que funciona, e nós acabamos de ver isso no texto. Vamos observar melhor o que aconteceu com Pedro. Pedro ficou muito mais empolgado com Jesus do que com os próprios peixes. O fato dele ter pego muitos peixes foi para ele também uma prova, porque ele tinha diante dele a abundância da palavra de Deus, a abundância da manifestação do poder de Deus, e ele tinha, por um outro lado, a manifestação, ou melhor, a abundância do seu lucro, do seu trabalho, do resultado do seu trabalho.
Ele tinha as duas coisas agora diante dele e ele soube escolher. Apesar desse texto ser muito conhecido, ele é uma fonte inesgotável de informação e de riquezas bíblicas. E eu gostaria de colocar diante de você, para que houvesse uma análise, um aprendizado, uma verificação, para que isso gerasse em você um novo cenário de observação para a sua vida espiritual, para o seu fortalecimento, para a sua edificação, sua inspiração. O contexto nós já conhecemos, o texto é muito claro, mas para fazermos um resumo, Jesus chega de manhã à praia e ali ele pede para que Pedro ceda o seu barco, ele entra naquele barco, pede para que ele seja afastado um pouquinho, cria uma faixa de isolamento com a população para que ele pudesse ter condições de alçar sua voz para que todos pudessem ouvir. E Jesus faz ali um sermão e prega, ministra a palavra ali, e em seguida ele deixa aquele barco emprestado e fala ao seu dono, que era Pedro: olha, entra de novo no barco, vai lá no mar, mas vai no mar fundo, no mar alto, e joga a sua rede. Pedro indo, é bem sucedido, pega muitos peixes, ele já estava desolado, porque tentaram pegar peixe a noite inteira, sem contudo ter sucesso. Não teve sucesso, mas agora, diante da palavra do Senhor, ele vai. Só que Pedro, antes de ter sucesso, ele fez 3 sessões. Ele cedeu 3 vezes. E é importante nós percebermos o que aconteceu na vida de Pedro. Em primeiro lugar, Pedro cedeu o seu barco. Ele cedeu patrimônio para que Jesus pudesse usá-lo. Depois que ele ouve a palavra, o seu coração é entregue ao Senhor. Porque quando Jesus fala para ele assim: Pedro, agora volta lá, entra no teu barco e joga a rede, Pedro fala: Senhor, eu tentei pegar peixe a noite inteira. Ele poderia emendar e dizer: eu estou cansado, eu entendo dessa técnica, não dá mais, eu preciso relaxar, ir para casa e descansar, e etc. Mas ele para e ele cede de novo. Ele faz uma sessão intelectual. O seu pensamento, que desenvolvera, estava ali em desenvolvimento de um raciocínio, se contrapondo ao de Jesus, ele para e cede. Ele dá um passo atrás, fala: tá bom, Senhor, eu vou lá. E Pedro cede pela 3ª vez, quando ele tinha intencionado parar a pesca. Ele cede àquela sua intenção por causa da orientação exatamente de Jesus, e agora ele volta ao mar, coisa que ele não queria fazer naquele momento. Então ele cede 3 vezes. Cede o barco, patrimônio. Cede no seu raciocínio, intelectualmente, ele cede de novo. E ele cede nos seus propósitos. O seu plano era um, mas ele cede para que o do Senhor prevaleça na vida dele. Mas isso ainda não era tudo na vida de Pedro. Pedro havia de ceder mais uma vez. Quando nós olhamos para a trajetória da vida daquele homem, e no final, Jesus entrega para Pedro nada mais, nada menos do que as suas ovelhas. Não ovelhas do gado miúdo, mas as pessoas que Jesus havia comprado e remido pelo seu próprio sangue. Os primeiros cristãos, a primeira geração de cristão. Jesus entrega para Pedro, obviamente eu estou falando de 3 anos depois. Jesus entrega para Pedro e diz: Pedro, cuida das minhas ovelhas, tu me amas. Pedro diz: eu te amo, Senhor, então cuida das minhas ovelhas. Por que Jesus entrega para os cuidados de Pedro aquilo que foi mais caro para Jesus? Aquilo que lhe custou a vida, sofrimento, um plano que traça o Velho Testamento todo, desde o Gênesis. Desde o Gênesis que as coisas vão se alinhavando. Imagine, milhares de anos de história de profecia que vão se construindo, vão se sedimentando até convergir
para o que Paulo chama de a plenitude dos tempos, quando Jesus vem. Depois que Jesus morre, Jesus paga um preço alto, abre mão da sua majestade, ele se expõe como ser humano, sente dor e humilhação e tudo mais. Depois que ele faz tudo isso, ele diz para Pedro: Pedro, agora cuida de tudo isso aí que eu conquistei. Cuida da minha igreja visível. Note que essa bondade de Jesus, ou essa confiança, essa honra que Jesus está dando para Pedro, tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser. Talvez muitas pessoas não vejam nisso muito valor, uma coisa tão preciosa. E eu penso o seguinte: eu já dei em alguns outros momentos algumas pistas. Eu vou dar uma delas aqui para a gente pensar. Se a palavra santidade não fizer sentido para as pessoas que se dizem cristãs, tem alguma coisa errada. Se a palavra santidade, por exemplo, não fizer sentido, não tocar o coração, não despertar nada, não criar um constrangimento, tem alguma coisa errada. Porque os valores do reino são diferentes dos valores da terra. Não que nós vamos deixar de viver aqui na terra. Não. O problema é quando um sobressai ao outro. Quando um prevalece ao outro. Não há um equilíbrio. As pessoas esquecem. Geralmente isso acontece porque nós ficamos muito focados nos nossos trabalhos, no nosso atarefamento, nos nossos propósitos, nos nossos planos, e esquecemos que nós somos mortais. Esquecem que do outro lado tem uma vida inteira para viver ou para sofrer, dependendo da realidade de cada um. E dependendo, na verdade, daquilo que nós preparamos agora. É comum as pessoas pensarem na eternidade quando vão ao enterro. Aí elas pensam. Ali elas ficam muito compenetradas. Mas quando elas estão na correria do dia a dia, isso nem passa pela cabeça delas. É como se isso nunca fosse acontecer. Sabe que vão, mas vão acostumando a levar a vida, mesmo com essa ameaça correndo por fora, paralelamente, a pessoa acaba se acostumando a viver com isso e não está preocupado demais, ou não se preocupa de jeito nenhum com a parte da eternidade. Mas olha, o apóstolo Pedro entendeu, ele percebeu que havia uma grandeza muito maior do que as coisas materiais. E foi quando ele fez a quarta sessão, quando ele cedeu pela quarta vez. Você quer saber? Quando Pedro volta com os peixes, muito peixe, ele tinha tido um grande lucro. Ele tinha uma pequena empresa, ele tinha sócios, ele gerava riqueza com a sua mão de obra. Quando ele volta com peixes em excesso, coisa que nunca acontecera, ele enche o barco dele, enche o barco dos seus companheiros, mas ele não liga para aqueles peixes. Ele tem um ato de quebrantamento. Note que a parte material, empresarial, financeira, não enche os olhos dele, não empolga ele. Quem é que empolga ele? Jesus. Aí ele vai até Jesus, se ajoelha e fala: Jesus, retira-te de mim porque sou um pecador. E a partir daquele momento, Pedro se torna um seguidor de Jesus. E a Bíblia diz que ele larga tudo, inclusive aqueles peixes, para seguir o Jesus. Cedeu os lucros. Como é que uma pessoa chega ao ponto de tomar uma decisão como essa? O que foi que Pedro viu que era tão importante? Eu gostaria de colocar aqui para você alguns ensinamentos, porque a lógica do céu é diferente da lógica da terra. A maneira como as coisas se processam no sobrenatural é diferente de como se processa no mundo natural. Os valores de um reino é diferente de outro reino. Aqui, os valores mais importantes são aqueles que você pode comprovar pelo dinheiro, pela beleza, pela cultura da estética, a cultura do corpo, pela capacidade, o poder de compra. Isso aí empolga muita gente. Mas o valor
do céu é diferente, é outro. Pedro descobriu isso. E Pedro estava tão tranquilo que ele abriu mão de tudo. Porque Pedro recebera o que fora gerado no céu. Os valores do céu, as riquezas do céu, estavam aqui na terra, na vida das pessoas. Eram valores que os olhos humanos não veem. O coração muitas vezes não percebe. Eram valores, ou são valores, porque as ovelhas do Senhor, eu e você, nós somos ovelhas valiosas para o Senhor. Nós valemos muito mais do que qualquer bem, do que qualquer ouro, qualquer tesouro. Mas muitas vezes isso não nos cura. Muitas vezes saber que nós valemos tanto. Muitas pessoas ainda continuam com complexo de inferioridade. Ainda continuam olhando para o chão. Ainda continuam desoladas com a vida. Ainda continuam entristecidas e muitas vezes insatisfeitas. Nós valemos tanto a vida do Filho de Deus. O Filho de Deus olha para nós como um tesouro maravilhoso que, para que nós pudéssemos nos tornar tesouros, teve que ter toda uma trajetória de centenas, milhares de anos. Profetas, reis, histórias, escritores, muitas pessoas foram envolvidas para tecer a história de um tesouro muito importante que somos nós. E esse tesouro, o Senhor Jesus coloca nas mãos de Pedro. Diz: Pedro, cuida das minhas ovelhas. Eu amo, eu conquistei, eu paguei um preço alto, mas eu confio que você lidere essas pessoas. Eu estou fazendo esse contraponto do momento inicial e do momento final para nós entendermos que as recompensas, elas têm uma história pregressa. As recompensas têm uma razão de ser. Recompensa tem a ver com aquilo que eu cedo. Se nós queremos algo para o Senhor, tem que ceder. Você sabe o que é consagração? Consagração é um ato de cessão. Quando eu cedo o meu corpo. Eu cedo a mim mesmo para o Senhor. Eu cedo as minhas vontades. O jejum, eu cedo o meu desejo de me alimentar. A necessidade do corpo, eu cedo para o Senhor. Quando nós damos bons testemunhos diante de situações que são muito ruins, que nos afetam, eu estou fazendo isso porque eu estou cedendo. Em um momento em que eu deveria revidar, e eu não faço, eu ajo pacificamente, eu estou cedendo por causa de Cristo. No momento em que eu tiro do meu bolso o meu dízimo, a minha oferta, e cedo para o Senhor, eu estou fazendo isso por um ato em que eu tiro de mim e dou para o Senhor. Eu não estou pensando em mim, eu estou pensando no Senhor. No momento em que o meu tempo, as minhas habilidades não são utilizadas apenas para o meu enriquecimento, ou para o meu hobby, para o meu prazer, eu dedico um tempo para o Senhor, uso o meu talento para a obra de Deus, para ajudar a edificar os irmãos, para ajudar a fortalecer, a dar qualidade para os trabalhos do Senhor, eu estou cedendo algo de mim. Quando eu faço, o Senhor Deus se agrada dessa atitude e o Senhor tem algo para nos oferecer. Olha, não é errado nós fazermos as coisas espirituais pensando em recompensa. Porque o próprio Jesus ensinou assim. A recompensa é a consequência de algo que eu entrego ao Senhor, de algo que eu faço, de uma decisão que eu tomo. Na vida, nós temos duas certezas. A primeira certeza é que nós vamos morrer. A segunda certeza é que nós temos que tomar decisões. Dependendo da decisão que nós tomamos, nós vamos para um lado ou para o outro. Durante a história, muitas pessoas não cederam. Muitas pessoas se agarraram ao poder. Acabe, por exemplo, era um rei. E embora ele soubesse que a sua mulher estava implantando o paganismo ao deus Baal em Israel e patrocinava
com o dinheiro do povo, dos impostos, apadrinhava 450 profetas. Acabe era um homem religioso, como todos eram naquela época, e ele sabia que aquilo ali afrontava a Deus. O profeta havia dito isso para ele, mas ele não abriu mão do seu poder. Ele não cedeu para Deus, porque para ceder para Deus, ele tinha que confrontar Jezabel. Ele teria que criar uma ruptura, criar uma situação de desconforto com Jezabel. Ele não queria, ele não abriu mão. Teve outras pessoas, como por exemplo Sansão. Sansão não cedeu, mesmo sabendo que ele estava se relacionando com uma mulher que não deveria se relacionar, que ele não deveria contar o segredo, que ele não deveria ter comunhão com o povo inimigo do seu próprio povo. Ele não cedeu para essa realidade, para essa verdade, e ele terminou mal, como todos nós sabemos. Ceder é uma grande lição da Bíblia. É nessa hora que Jesus ensina o seguinte: se alguém te bater numa face, vira outra, cede. É obviamente que Jesus está falando acerca de você manter a paz a todo custo, de surpreender a todo custo. De qualquer forma, é um ensinamento de cessão de quem cede. Quando nós olhamos para a Bíblia com muita atenção, nós vamos perceber que não só os reis que foram bem-sucedidos, como os profetas, os apóstolos, mas o próprio Jesus, para ter vitória, teve que ceder. Jesus despojou-se da sua glória, abriu mão da sua glória, ele cedeu aquela posição de Deus, se tornou mortal para que pudesse alcançar a condição de Salvador. Cedeu. Voltando para Pedro, não é fácil você ceder quando está cansado. Não é fácil ceder algo para Deus quando os negócios não vão bem. Lá no fundo, pode passar aquele pensamento: bem que eu gostaria de ajudar, mas as coisas não estão dando certo na minha vida, o Senhor não me ajudou. O Senhor é o dono do ouro e da prata, poderia muito bem me fazer ser bem sucedido. Pedro poderia ter negado aquele barco para Jesus, mas ele cedeu bondosamente. Pedro poderia muito bem, como ele até tentou articular na sua mente aqueles argumentos, poderia muito bem: não, Senhor, eu não vou voltar ao mar não, eu já tentei, fiz a minha parte, não vou conseguir pegar nada não, eu não vou nem tentar, eu sou pescador aqui, eu que entendo desse negócio aí, eu não vou não. Mas ele cedeu o seu raciocínio. Muitas pessoas não querem ceder. Você quer um exemplo? Eu vou te falar. Eu já preguei muitas vezes, eu sei que eu vou ter que continuar pregando, de vez em quando vou ter que voltar a falar nisso, entre a diferença que é o sentir e o saber. Quem já me ouviu algumas vezes, com certeza já sabe o que eu vou falar. Muitas pessoas querem, erroneamente, servir a Deus pelo sentir. Não é o sentir, é o saber. Você não sente que Deus é poderoso, você sabe que Deus é poderoso. O versículo da Bíblia fala o seguinte: sabei que o Senhor é poderoso. Não fala sinta que o Senhor é poderoso. Não, fala sabei. A Bíblia não fala que nós devemos sentir vontade de orar. A Bíblia fala para nós orarmos. A Bíblia não fala para nós termos vontade de financiar a missão. A Bíblia diz para nós cooperarmos. É saber. Mas tem muitas pessoas que desenvolvem uma falsa teologia. Na verdade, é como se fosse uma proteção. É como se fosse um calo para tirar a sensibilidade. Elas não querem ajudar, não querem ceder, não querem cooperar. E elas usam essa falsa religião. E na época de Jesus existia esses falsos religiosos. É uma pessoa que desenvolve uma prática que não agrada a Deus e que não tem aproveitamento e não tem aprovação de Deus. Bom, mas quando eu estou dizendo, eu estou fazendo aqui uma observação para servir de exemplo.
Quando nós cedemos o nosso intelecto, eu tenho a humildade de reconhecer que o meu pensamento precisa ser subjugado ao pensamento de Deus, da palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo algo, então aquilo que eu pensava, que eu imaginava, eu recuo. Eu vou trazer em outro momento aqui alguns supostos versículos que não existem. E é possível que muita gente vai ficar surpresa, porque achavam que estavam na Bíblia e não estão. Por exemplo, é alguém que fala o seguinte: uma vez uma pessoa falou isso para mim: pastor, já passou do ano 2000, mas lá na Bíblia está escrito que 1000 passará, 2000 não chegará. A pessoa estava questionando a Bíblia, dizendo que a Bíblia falhou, porque tem um versículo que 1000 chegará e de 2000 não passará. Eu falei: não, mas isso não está na Bíblia. Não, pastor, ficou admirada. Você sabe quantos anos tinha essa pessoa de convertido? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Tem pessoas que pensam que aquela expressão que fala o seguinte: faça a tua parte que eu te ajudarei, pensa que é um versículo, que tem um capítulo e um versículo. Tem nada, não existe isso aí não. E muitos outros. Se nós não fizermos uma releitura, se nós não fizermos uma purificação na nossa mente, se eu não ceder os meus pensamentos e abaixá-los para que se eleve a verdade absoluta do Senhor, eu vou continuar andando pelo engano e pelos meus próprios argumentos. Pelos meus próprios argumentos. Como acontece de muita gente dizer: não, eu não tenho buscado ao Senhor, não vou aos cultos, não me envolvo com a causa de Deus porque eu tenho os pecados, então eu não posso me envolver. Errado. Você tem que ceder o seu pensamento. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz o seguinte: venha ao Senhor, cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. É o Senhor que vai ajudar. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que nos assiste em nossas fraquezas. Eu sei que existem muitos grupos religiosos que querem exigir da pessoa que ela tenha o posicionamento logo, de cara, de uma vida transformada e que deixe todos os seus vícios. Mas isso são pessoas ignorantes, porque nós entendemos que a transformação é um processo. E para a pessoa ser transformada, ela tem que estar perto do grupo ao qual ela quer ser igual. Ela precisa estar perto de pessoas que vão ajudá-la. Não é longe não, é perto. Por isso que Jesus foi até os pecadores. E por isso que Jesus aceitava os pecadores vir até ele. Se as pessoas queriam ser transformadas, precisavam ir para perto daquele que tinha o poder de mudar a vida delas. E se Jesus tinha a proposta de ajudar aquelas pessoas na sua transformação, ele ia até elas. Como aconteceu de Jesus ir à casa, por exemplo, do rico, chamado Zaqueu. E as pessoas reclamavam, ou melhor, murmuravam, diziam: como é que pode ele entrar na casa de pecadores? É por isso mesmo. Aí Jesus falou: não, eu vim foi para os perdidos mesmo. Então, se você é uma pessoa que está perdida, que está com algum problema, mude o seu pensamento, ceda o seu raciocínio, busque o Senhor. Pessoas que em algum momento têm planos na sua vida e precisam mudar os seus planos, porque Deus tem um plano melhor, Deus apresentou um plano melhor, descobriu na palavra de Deus, descobriu que Deus quer que você faça outra coisa, faça aquilo que Deus te orientou. Porque ao fazer isso, você demonstra obediência, quebrantamento, humildade. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. O soberbo vem, não tem conversa com Deus, mas Deus se derrete por aquele de coração quebrantado. A Bíblia fala que o Senhor, ele acolhe aquele que vai até ele de alma aberta. Se nós queremos ser bem-sucedidos na vida, vamos ser pessoas que facilmente cedem ao Senhor. Ceda o seu coração para o Senhor. Talvez você esteja com seu coração duro, chateado por algumas decepções, por alguns problemas que lhe aconteceram na vida. Mas olha, essa vida vai passar com tudo de bom e tudo de ruim vai passar. Não fique com esse pensamento poluindo,
te embrutecendo, porque você vai perder as recompensas do Senhor. Isso bloqueia o teu giro, tua capacidade de giro, tua capacidade de retorno, de repensar, de reanalisar, de reconsiderar as coisas. E você fica ali no mesmo caminho, na mesma batida, na mesma direção, no mesmo foco ruim. Eu quero convidar você a analisar o seu coração. Ceda o seu coração para o Senhor. Pedro não pediu para Jesus liderar a sua igreja. Aliás, essa não foi a única bênção que Pedro teve. Essa foi uma grande honra, porque ele descobriu que há uma riqueza no mundo espiritual, a grandeza de Deus muito maior do que desse mundo, que muitas pessoas não veem. É comum que o ímpio não perceba a grandiosidade das riquezas celestiais, porque ele é ímpio. Mas você não é ímpio. Eu gostaria que você fizesse uma oração e falasse: Senhor, envia o teu Espírito Santo para analisar minha mente se eu não tenho alguns pensamentos duros, que eu não mudo de opinião, nem mesmo a tua palavra me mostrando, eu não mudo. Você precisa ceder. O meu coração, aquele sentimento de ódio, de rancor, de angústia, aquela coisa embrutecida, dura, você precisa ceder. Quem ama demais o dinheiro, que se apega demais ao dinheiro, acaba idolatrando ele. Por isso que Jesus disse que o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro é como servir a um Deus. É como se submeter a um Deus, ao Deus Mamon. O dinheiro ele tem que ser usado dentro da medida. Mas quando a pessoa se apega a ponto de não abrir mão nem mesmo para os valores do reino de Deus, é porque ela não acredita que Deus vai supri-lo. A Gênesis, o começo, aquilo que gera o milagre, começa quando nós cedemos. Eu gostaria muito mesmo que você guardasse essa palavra. Ceda. Ceda. Não adianta ir a Deus com o coração duro, determinado, decidido e ponto final. Não, com o Senhor não é assim. Com o Senhor nós vamos com humildade. A Bíblia diz que depois de servirmos o Senhor, de fazermos tudo, ainda temos que nos considerar pequenos. E a Bíblia até usa a expressão vermes. Pequeno, não é nada. Eu nunca posso ser arrogante. Eu nunca posso chegar com direitos até o Senhor. Por isso que eu sempre digo, pessoas que falam o seguinte: eu tenho que reivindicar os meus direitos. Eu vou diante de Deus reivindicar os meus direitos. Gente, isso é tolice, isso é infantilidade. Você não reivindica nada, porque você não tem direito nenhum. Eu não tenho direito nenhum. Ah, então eu vou reivindicar para o diabo. E o diabo vai te ouvir. E é o diabo que vai te fazer alguma coisa boa? Como é que você vai reivindicar o que para o diabo? Ô diabo, me traz uma bênção aí. Eu estou reivindicando, você tem que me abençoar. Quem foi que disse que é o diabo que abençoa? Não é o diabo. Você não pode reivindicar o diabo, porque ele não vai fazer nada de bom para você. Aliás, se você está reivindicando com o diabo, é porque você tem diálogo com ele. Você vai reivindicar de Deus o quê? Se você não tem direito de nada. Então tem algumas expressões, algumas ondas de invenções que surgem no meio evangélico, que as pessoas agarram aquilo como se fosse verdade, gente. Tem que ter transformação intelectual. Intelectual que eu estou falando da mente, não é intelectual de pessoa sabida, de pessoa de grande conhecimento, que lê milhares de livros, pessoas que falam vários idiomas e que entendem de matérias complicadas. Estou falando, não é desse tipo de intelectual. Esse intelectual também tem que ceder a sua mente, o seu entendimento para Deus. Estou falando da intelectualidade, no sentido da capacidade de pensar. Precisamos ceder. Eu já falei outras vezes, pessoas que falam assim: eu determino. Você não determina nada. Você pede para Deus e Deus é que determina se Ele quiser. Mas esse é um outro capítulo. Eu gostaria de orar por você e por mim também, porque essa é uma mensagem de Deus para hoje. Em que você tem que ceder? Na vida sentimental, intelectual, na sua vida profissional,
no que diz respeito às suas habilidades, o que você pode ceder do seu tempo para também abençoar a obra de Deus, abençoar a vida das pessoas. O que você pode fazer? Tudo que nós fizermos ainda é pouco. Tudo que nós cedemos ainda é pouco, porque o Senhor cedeu muito mais por nós. Mas a grande bênção é que o Senhor vai nos surpreender assim como surpreendeu a Pedro. Quando Pedro começou a seguir Jesus, a única coisa que ele tinha visto de extraordinário foram peixes. Mal sabia que ele ia ver os sinais do poder de Deus. Mal sabia que ele ia ver o surgimento de uma igreja poderosa, que as portas do inferno não podem contra ela. Você é essa igreja. Eu sou essa igreja. Vamos orar para que Deus trabalhe o teu coração. Não faça rodeios, não faça desvios, não queira ser um vencedor de última hora. De repente você não tem relacionamento nenhum com Deus, não tem vida com Deus, não cede nada para Deus, aí de repente quer fazer uma campanha, de repente quer ter um amuleto na mão, um negócio orado, uma coisa que parece mágica, que vai resolver o teu problema. Isso não resolve. Não resolve. Você tem que ceder na sua vida. Para terminar, o que eu disse em algum momento, não sei se você pegou esse ensinamento. Quando nós cedemos, nós iniciamos a gênese do milagre. A gênese é a genética, é aquilo que está no início, princípio, aquilo que gera, que dá o primeiro passo do milagre, é quando nós cedemos. Porque é a partir desse momento que eu diminuo e o Senhor cresce. Que o Senhor te abençoe, que você pense sobre isso. Eu creio que você vai ver os milagres do Senhor na sua vida. Use esse ensinamento para o seu bem. Senhor, aí está o teu povo que me ouve, a partir disso que estamos falando. E assim como Pedro, que cedeu em várias instâncias, em todas as áreas possíveis da sua vida, e o Senhor o abençoou. E hoje, Senhor Deus, Pedro é um nome lembrado por aquilo que ele fez. Pedro poderia continuar na sua pesca, ser um homem rico, bem-sucedido, mas tudo teria ficado por ali mesmo naqueles dias. Mas ele preferiu uma riqueza muito melhor, uma riqueza que vai para a eternidade. Ele preferiu, Senhor, ver os milagres, ele preferiu participar do projeto de Deus. A partir do momento que ele cedeu no seu plano de ir para casa descansar e atendeu o plano de Deus, o Senhor incluiu um plano maior. Porque o Senhor nos recompensa quando nós tomamos atitudes, que o Senhor é honrado. Quando nós diminuímos, o Senhor cresce em nós. Abençoa a vida de cada um, Pai. Os meus irmãos que possam entender isso, possam entender essa mensagem como uma bênção para a vida deles. Eu oro, Senhor, pedindo que o Teu próprio Espírito Santo comunique essa verdade ao nosso coração e nos ajude a ceder em tudo, naquilo que precisamos, Senhor. Que não sejamos apegados a nada que possa, Senhor, tirar de nós aquilo que o Senhor tem para nós. A grande lição que Pedro teve, ele teve ali os peixes e teve o sinal de que um grande homem estava diante dele. Ele preferiu seguir esse grande homem e abriu mão de tudo. Abençoa a vida de cada um, Senhor. Eu oro e peço que o Teu Espírito Santo conclua essa mensagem em cada vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Jesus,
Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Oh Cristo, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Vive, firme, firme nas promessas de Jesus. Oh Cristo, firme, firme nas promessas de Jesus. Aleluia! Ok, queridos, encerramos então o nosso serviço por hoje, mas cremos que Deus, como tem feito antes, nos dará outras oportunidades e logo estaremos juntos fisicamente, num culto presencial, e vai ser uma celebração. Que Deus te abençoe, te fortaleça, abençoe tua casa. Você terá uma semana abençoada. Guarde isso, agarra isso, creia nisso, e você pode ter certeza que Deus se agrada da nossa fé. Receba a bênção apostólica. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça em nossas vidas, e todos, aonde estiverem, digam amém.